Bom dia, pessoal. Graça e paz seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? É com muita alegria no coração que nós vamos dar sequência à nossa leitura da palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua e a minha atenção no dia de hoje para algo muito importante. Nós precisamos, queridos, e eu vou falar isso enquanto houver fôlego de vida em mim, nós precisamos nos disciplinar para que nós venhamos a fazer as leituras da palavra todos os dias. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Nós precisamos conhecer Jesus das Escrituras. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo da Palavra de Deus. Nós precisamos nos conhecer através das Escrituras. Nós precisamos conhecer a nossa essência através da Palavra. E nós precisamos, sobretudo, conhecer as promessas que Deus delibera sobre as nossas vidas através das Escrituras. E também nós precisamos conhecer o nosso inimigo através das Escrituras. O povo de Deus anda disperso. O povo de Deus anda desgarrado. E, infelizmente, o povo de Deus anda disperso, desgarrado e se julgando salvo. Nós precisamos despertar em nome de Jesus. Eu não sei o que te falaram acerca do cristianismo, mas é impossível uma pessoa ser cristã de verdade, um cristão genuíno, se ela não conhece a palavra, porque tudo vem através da palavra. A libertação vem através da palavra, a salvação vem através da palavra, o poder de Deus vem através da palavra, a unção vem através da palavra. Então, eu oro a Deus para que todos nós venhamos a refletir. E se nós não podemos parar aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo, que é os nossos áudios aí sobre a leitura da Bíblia, se nós não podemos investir 20 minutos em Deus, será que a gente realmente é cristão? Se a gente tem preguiça de pegar a Bíblia para acompanhar com o áudio, será que realmente eu nasci de novo? Parece chato, parece mãe dando um sermão nos filhos, mas enquanto eu viver, todas as pessoas que o Senhor colocar diante de mim, eu vou falar a mesma coisa. Não existe cristianismo sem palavra. Não existe ser cristão sem palavra. Porque tudo vem da palavra. A palavra é Jesus. Se você não ama a palavra, você não conhece a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Nos dê fome e sede pela tua palavra enquanto há tempo de a encontrá-la, de a encontrar sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que aonde essa leitura chegar, o teu Espírito Santo vai entrar e vai operar sinais, prodígios e maravilhas para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visão de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, e 6 côvados, de um côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta, que olhava para o caminho do oriente, e subiu. Pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo, e cada câmara tinha uma cana de comprimento, e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados e o vestíbulo da porta por dentro,
E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3, deste lado, e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados. De largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor. E da mesma sorte dos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro. E nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas, e o solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra. E os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme essas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados de comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme essas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda. E eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor, o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos,
onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas, de uma banda e de 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas. E da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixas por dentro e em redor. E sobre a mesa estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores. No átrio de dentro que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul, uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. E a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 12 côvados, e era por degraus que se subia. E havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra de outra banda. Louvado seja Deus por essa leitura. E aqui nós vemos a restauração do templo. E nós sabemos que o templo de Deus é você e eu. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que nós venhamos a ser restaurados todos os dias. Que nós venhamos a crescer de glória em glória todos os dias. Para que o nosso nome esteja e permaneça escrito no livro da vida. Porque nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo. Amém? E que nada venha impedir o Espírito Santo de habitar em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus.